Serviço Nacional de Informações, criado em 1974 durante a ditadura militar, tinha a função de centralizar atividades de informação. Em um relatório de 14 de julho de 1978, o SNI registrou a manifestação que ocorreu nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo. Esse protesto marcou o surgimento do Movimento Negro Unificado, uma das mais importantes organizações do movimento negro, que denunciava o racismo e lutava por igualdade de direitos. O movimento negro se origina da luta contra a escravidão e o racismo, com organizações e ações desde o período colonial e imperial. Estou aqui com a Tamires, que é uma ativista na causa, ela é professora aqui do estadual também, de Sociologia, e a gente vai fazer uma entrevista com ela. Já vou entrevistar nosso professor de português. Eu sou o Caio. Eu atuo em diversos outros movimentos, né? Eu também sou membro da UJR, União da Juventude Rebelião, que é uma juventude que está presente aí no Brasil todo. Um evento que te incentivou, que te impulsionou a ser ativista? Eu me aproximei do movimento negro desde o ensino médio, mas eu consigo demarcar isso mais efetivamente quando eu entrei na universidade. Um evento importante que me fez tomar essa decisão foi justamente eu ter aula de educação das relações étnico-raciais. A gente vê o racismo, a gente acha que é só uma coisa explícita ali, que a gente consegue apontar e ver na hora. Só que, na verdade, o racismo ele passou por diversas transformações na realidade, né? O racismo acabou se tornando uma coisa mais estrutural, uma coisa mais social e mais cultural, né? O racista geralmente não costuma falar que um preto é geneticamente superior, mas ele tenta o tempo todo atacar as crenças, as culturas deles, que, querendo ou não, sempre se diferenciam, né, entre as raças. A identidade racial, ela impacta profundamente, né, porque quando uma pessoa preta se organiza num grupo do movimento negro, ele faz isso por necessidade, né, por necessidade de trocar a ordem de poder que está presente na sociedade. A experiência pessoal, ela também foi muito importante, né? Porque a gente sabe que as populações pretas, elas, por causa da questão da escravidão, por causa da questão de que elas não teve nenhuma política pública depois da escravidão para poder compensar essa desigualdade, isso fez com que as pessoas pretas, elas ocupassem lugares distantes, o que deu origem às favelas. E eu, como pessoa preta, fui uma pessoa que foi descendente direto dos escravizados que foram ali habitar em uma favela. Então eu sou uma pessoa de periferia, que cresceu numa periferia. Houveram vários eventos sequenciados. Quando eu entrei na universidade, eu compreendi muito mais, assim, mais profundamente a minha identidade como uma mulher negra e como isso me conectava a outros estudantes que também dividiam comigo, que também tinham a mesma condição, também eram negros, e como eles eram afetados por diversas questões daquele momento, né? Assim, falta de apoio, curso para estudar, políticas que não chegavam até eles. Então, essa série de acontecimentos foram me aproximando desse movimento social, né? E aí o movimento social negro universitário. Lutar contra o racismo, sendo uma pessoa negra no Brasil, não é fácil. Isso vai levar uma série de consequências que são físicas, emocionais, sociais, enfim, né? Mas eu posso pontuar, assim, como um ato que foi uma conquista coletiva, não minha, né, mas do movimento com o qual eu fazia parte. Então, eu integrava um grupo de estudantes negros do curso de Ciências Sociais, que foi o curso que eu me formei, né? E a gente conseguiu entregar uma carta convocando os professores, nossos professores de Ciências Humanas, a incorporar pelo menos 2 autores ou autoras negras dentro do currículo, né, dentro da disciplina, da matéria. Isso era muito importante porque a gente fazia todo o curso de Ciências Humanas, de Ciências Sociais, só que esse curso ele era voltado para intelectuais brancos, europeus, homens, né? E aí, como movimento negro, a gente queria que a gente pudesse estudar sociólogos, antropólogos, cientistas políticos que fossem negros. E a partir dessa entrega dessa carta, dessa mobilização política, o curso se obrigou, né? Ele se transformou ao ponto de que hoje os autores negros são muito trabalhados no curso, né? Então eu entendo que isso foi uma conquista coletiva dos estudantes negros das ciências sociais, que era o coletivo que eu fazia parte, né? Então isso é uma coisa muito valiosa. Saúde mental é uma palavra, um conceito, uma ideia, que ajuda a gente a explicar
como que pessoas negras, né, ou pessoas indígenas, pessoas racializadas, elas são mais prejudicadas pela degradação ambiental, né, pela emergência climática, enfim. Quais são as principais formas de racismo ambiental que você observa afetando as comunidades negras no Brasil hoje? Eu acho que a mais visível é a falta de saneamento básico, né? Na verdade, o termo favela, originalmente, ele vem justamente disso, de uma moradia, de uma região que não possui saneamento básico. Essa é a origem do termo. Pelo fato de não ter um investimento adequado em saneamento básico, faz com que essas populações, que sua gigantesca maioria são as populações negras, faz com que elas estejam mais suscetíveis a diversas doenças, né? Porque tem esgoto a céu aberto, porque não tem água tratada. Tudo isso aí a gente pode encaixar como racismo ambiental, né? Então, por exemplo, tem a questão geográfica da arborização, né? Enquanto os bairros nobres eles possuem mais árvores, mais plantas, as periferias, as favelas, elas não costumam ter isso. Geralmente é concreto puro, né? E isso tem efeito direto na qualidade de vida dessas pessoas. O racismo ambiental foi idealizado por um ativista que era pastor também, né, nos Estados Unidos, nos anos 80, que era o Benjamin Chaves. Então, quando o Benjamin falou isso, ele percebeu que o lixo tóxico das empresas era jogado nos bairros negros. Começou a ver que isso era o racismo ambiental, ou seja, isso é um cálculo racial para derivar, para destinar os danos, né? Então, o racismo ambiental é um conceito que existe, que está acontecendo agora, quando a gente pensa nas nossas favelas, nas periferias, quando a gente pensa na nossa realidade, né, vivenciando a nossa rotina, né? Quais são as pessoas que vão ser mais afetadas pelas mudanças climáticas? As consequências diretas das mudanças climáticas, elas impactam muito mais as pessoas pretas e, consequentemente, de periferia, do que as pessoas brancas. Isso vai ajudando a gente a entender. É muito importante, assim, que ele sempre está vinculado a esse grupo dessas pessoas que estão reivindicando melhores condições de vida, né, no ambiente que elas vivem. Então, visibilizar isso, denunciar isso, né, trazer essa categoria, né, usar esse conceito para descrever a realidade é muito importante, porque é escutar uma narrativa e falar, não, isso aqui é racismo ambiental. E aí faz todo mundo olhar para aquilo de outra forma, né. Então, o governo tem feito isso, né, reivindicado cada vez mais a categoria de racismo ambiental, de justiça ambiental, né, justiça racial, né, que eu acho que são conceitos que estão todos envolvidos, estão juntos, assim, buscando uma melhoria para a comunidade negra, né. Olá, eu sou Flávio Fernandes, eu sou bisneto e neto de paneleiras. Eu sou paneleiro de ofício, né? Por ser homem, mas eu sou paneleiro de ofício. E paneleira, para fazer uma panela de barro, leva 5 dias. No primeiro dia, a paneleira pré-monta a panela. Ela já está bem firme. No segundo, ela dá acabamento, é a mesma panela, dá acabamento, como é que escolhida. No terceiro, a descola da tábua, facilmente, né? E a gente dá um acabamento, uma raspagem e um acabamento nessa panela. Já tá aqui, ó. Aí já vai dando acabamento. Ó, eu já raspei. Aqui já é o terceiro dia. O acabamento. Modelei o fundo e estou dando acabamento. Vou dar uma madeirinha, eu vou retirá-la. Vou completá-la. Vou esperar para o 4º dia. No 4º dia eu vou... Aqui já está no 4º dia, uma tampa que eu já dei acabamento, dei anel, botei a alcinha.
um seixo rolado, eu vou dar um polimento para ficar lisa. Não dá pra ver, mas ela fica bem lisinha, certo? Um seixo rolado eu vou polindo ela, ela tá áspera. Ó, aqui vai dar pra perceber. E ela fica bem lisa, é o polimento. Mas, voltando, antes disso a gente vai no manguezal, certo? Escolhe a árvore do mangue vermelho, ela madura. Como é sustentável, a gente não pode fazer um anel da morte na árvore, né? Uma aliança. A gente vai arrancar a tira da casca, soca, bota de molho, aí sai um vinho, tipo um vinho tinto, é o tanino, que vamos usar futuramente. Mas vamos no matagal, tem uma erva daninha que dá no mato que chamamos xinga, arrancamos, também não tiramos a raiz, só o caule, e formamos uma vassoura. Aí no quinto dia bota bastante madeira, favor o vento, as panelas enfileiando e vai queimando por etapa. E essa etapa que nós vamos queimando tem que atingir uma temperatura de 600 a 700 graus. Com a vara a gente retira ela incandescente, vai para a bancada e com a bacia cheia de tanino a gente vai dando uma têmpera até esfriar essa panela. Aí a panela está prontinha para o osso. A carne mais barata do mercado é a carne. Só cego não vê.